Começou? Glória a Deus. Espera aí. Boa noite a todos, né? Espera aí. Vamos aqui, tá? O pessoal vai entrando, né? Vamos estar aqui esperando uns minutinhos para que a gente tenha um número bom de pessoas, né? Você possa estar lembrando seus amigos, parentes, conhecidos, ó, compartilhando aí a live, para que possa ser alcançado o maior número de pessoas com esta palavra, a palavra de Deus, amém? Eu creio em nome de Jesus. Quando você faz isso, compartilha para a palavra de Deus, muitas bênçãos vêm. Deus dá recompensa, amém? E você está alcançando um perdido, está alcançando uma pessoa necessitada de cura, de libertação, de uma palavra de fé, de vitória, né? Como ela resolver os seus conflitos, como se conhecer melhor, se relacionar melhor consigo, com Deus e com as pessoas. Então isso é muito importante. Estamos vivendo tempos totalmente estranhos, difíceis, nos tempos de hoje. Então precisamos ter um direcionamento, precisamos ter uma âncora, precisamos ter um suporte, e o único que pode nos dar esse suporte, nos dar essa direção é Jesus, é a sua palavra. Por isso todas as quartas-feiras nós estamos aqui às 8 horas da noite, ministrando ao seu coração uma palavra de libertação, de cura, de restauração, de milagres na sua vida. Basta você crer, basta você confiar em nome de Jesus. Então nós vamos começar agora, né, a terceira parte da ministração da live, ministração de cura interior. Essa é a terceira quarta-feira que nós estamos falando sobre esse assunto minuciosamente, em vários detalhes, para a gente entender este mistério de Deus, esta obra de Deus, essa coisa maravilhosa que é ser curado de dentro, e isso se expressando, isso vindo para fora. Muitas vezes nossos problemas, nossas doenças emocionais está muito relacionado nosso corpo muitas vezes está com alguns problemas, algumas enfermidades, algumas situações, porque está a nossa alma doente. Então muitas vezes a alma doente, ela traz para o seu corpo físico também doenças, amém? E nós já falamos algumas causas de algumas doenças aqui relacionado a problemas emocionais, principalmente gastrite, úlcera. Muitas vezes pessoas têm pressão alta quando está emocionalmente frágil, ou então diabetes sobe, né, alto. Muitas pessoas com raiz de amargura, ressentimento, mágoas profundas desenvolvem câncer. Isso tudo já foi comprovado cientificamente. Os médicos já estudaram sobre isso, então é uma certeza, não é uma suposição. Então, muitos que estão doentes no seu corpo físico é porque a sua alma está doente, está ferida e precisa de cura. E por isso o tema de hoje vai abranger isso. Vamos estar falando de cura interior, mas que também tem relação com as doenças da alma, com relação à cura do nosso corpo físico. A terceira parte, talvez alguém precise de cura interior por causa de coisas que lhe aconteceram. E eu vou fazer uma pergunta: você já sofreu um acidente que o deixou apavorado? Ou esteve à beira de um que deixou marcas emocionais? Né? Quando você lembra desse acidente, seja ele de carro, seja ele de qualquer forma que for, né?
que às vezes você ficou quase à beira da morte. Então isso também traz feridas emocionais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Por exemplo, tem pessoas que quando entram no carro, fica muito sonolento. Isso é um espírito de sono. Por quê? Ele fica tão sonolento que às vezes ele até dorme ao volante. Eu já vi pessoas falarem assim que não pode dirigir, ou então tem que ter alguém do seu lado conversando o tempo todo, né? Porque se ela dirigir sozinha, ela dorme e assim já sofreu vários acidentes, já caiu em valeta por causa disso. E isso está relacionado a um espírito de sono, um espírito maligno que vem sobre aquela pessoa para levá-la à morte, né? Está relacionada com o espírito de morte. Neste ponto, a pessoa é enganada por Satanás, fazendo-a a pensar que ela foi culpada por alguém, por algum acidente, né? Ou alguma situação. Então, o espírito de morte age, tenta matá-la, colocando sono. Eu quero aqui contar aqui uma experiência que eu tive há muitos e muitos anos. Acredito que quase uns 25 anos ou mais. Eu me lembro uma vez em que eu morava em Goiás e eu vim com meus filhos, né? O pastor não veio nessa época. Eu vim com meus filhos, era o Misael, Felipe e o Estevam, eles eram todos pequenininhos. E eu vim para Auriflama, morava em Goiás, e aí eu fui pregar na igreja de um amigo. E quem me levou foi um outro amigo, né? Que me levou, ele e a sua esposa me levou para pregar na igreja desse pastor amigo. No caminho de volta, não era muito tarde ainda, e essas pessoas já eram acostumadas a viajar, a dormir muito tarde, então não era sono. E eu estava com meus filhos atrás, né, no banco de trás, passageiro, e a mulher dele na frente e ele. E de repente eu comecei a ver um demônio com umas asas grandes, muito grande, o demônio agarrado no carro. E aquele demônio, um espírito de morte, estava ali e ele olhava e ria para mim. E dizia que ia matar todos nós. E eu via aquele pastor cochilando. Comecei a ver ele cochilar, ele fechar o olho, eu orava, e eu comecei a orar, repreendendo, e durante uma meia hora no trajeto, ele acordava e dormia, eu orando, sem parar, sem cessar, e repreendendo com autoridade, e durante meia hora eu lutei, orando, repreendendo aquele espírito maligno de morte, que colocava sono nele, para ele sair da estrada. Às vezes o carro saía, e eu vendo tudo aquilo, aquele demônio dizendo que ia matar todos nós do carro. E eu comecei a orar, eu comecei a repreender, comecei a clamar o sangue de Jesus e comecei a guerrear espiritualmente com aquele demônio, até que ele desapareceu. E eu vi aquele meu amigo e a sua esposa acordarem, os dois que estavam na frente, e ele voltar para a estrada e começar a dirigir. Mas foi uma guerra, foi uma experiência tão grande, irmãos, tão grande na minha vida, eu nunca tinha visto isso. E aí quando nós chegamos na casa deles, eu falei, preciso falar com vocês. Aí contei toda a minha experiência, o que tinha acontecido. Eles falaram, nós não vimos nada, nada, nem percebi. Eu dormi, falei sim. E aquele demônio ria e falava, eu vou matar você. E eu me lembro que naquela noite eu preguei e falei, era um culto de libertação, e muitas pessoas ficaram possessas na igreja desse pastor amigo nosso. E
Muitos foram libertos de demônios. Foi um poder tremendo de Deus. Deus moveu, curou pessoas, libertou naquela noite. Foi tão grande o mover de Deus que me trouxe uma alegria tão grande no meu coração. E aí, vindo embora, fomos atacados por esse espírito de morte e falando que ia matar ele, né? A esposa dele, os seus 2 filhos e os meus 3. Estávamos tudo no carro. E aquele demônio furioso falava, eu vou matar vocês. E aí as unhas encravadas, ele tinha umas garras encravadas no carro assim, e olhava para mim e dizia com ódio, vou matar. E eu em guerra. Então, essa é algo que às vezes a gente não entende. O que o inimigo faz, né? Ele tenta achar brechas, situações para trazer um engano na vida das pessoas. Então o espírito de morte age, tenta matá-lo, colocando sono. Os psicólogos diriam que quando a pessoa adormece ao volante, inconscientemente, tentando apagar da memória aquela lembrança penosa e a sensação de falsa culpa com relação ao acidente, né? Neste caso, foi mais uma guerra espiritual que eu contei para vocês, mas eu já vi espírito de morte, não é bonito, não. É horrendo, é perverso, é maligno, é terrível o espírito de morte. Eu nunca tinha visto isso. Mas, neste caso, para vocês verem, irmãos, como a cura interior é importante. Porque um problema, um acidente, alguma coisa que aconteceu no passado daquela pessoa, deixou ali uma brecha para Satanás colocar uma falsa culpa. Por que uma falsa culpa? Porque, por exemplo, ninguém provoca um acidente, a não ser quem está embriagado, né? Mas às vezes o caso não é bem isso. Eu conheci um casal de pastores que morreu, né, alguns anos atrás, e eles estavam dirigindo normal, acho que o pneu do carro estourou e o carro capotou. E os 2 faleceram no mesmo dia, né? Aí vai falar, e aí a gente fica querendo achar um culpado, né? E às vezes quando se vamos supor que a esposa tivesse sobrevivido, ou o marido, ou no caso o marido estivesse dirigindo, né? No caso parece que era a esposa, estava dirigindo, e no caso ela tivesse sobrevivido, o inimigo Satanás poderia colocar na mente dela que ela era culpada por ter matado seu marido. A culpa é sua, e ela ia carregar aquela falsa culpa, e aí poderia acarretar em problemas sérios na vida dela, né? Infelizmente veio falecer os 2, e isso não trouxe consequências mais graves. E aí os psicólogos dizem que este adormecer o volante tentando a pessoa apagar da memória aquela lembrança penosa e a sensação de falsa culpa com relação ao acidente. Mas Jesus pode operar algo que a ciência médica não conseguirá. Por exemplo, tem pessoas que aí vai para o médico e fala, o que eu faço? Eu durmo, já causei acidente, tenho muito sono. E ela fica procurando fazer exame de cabeça, vários exames, e não chega a nenhuma conclusão, né? Às vezes vai no psicólogo e fala assim, olha, alguma coisa, alguma lembrança, alguma coisa está acontecendo, tal, pode chegar a essa conclusão. Mas a cura mesmo, só quem pode apagar totalmente o sentimento de falsa culpa e alta condenação é o Senhor, é Jesus. Amém? A ciência médica ainda não inventou um remédio que vai apagar da sua memória
das suas lembranças, qualquer traço, qualquer coisa do seu passado, né? De um acidente, de uma situação, a não ser Jesus. E é por isso que a gente vem até você, é por isso que a gente traz essa palavra, porque nós sabemos que a cura da alma, o único remédio é Jesus que pode te dar. Lá em Salmo 147, 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Todos nós precisamos da cura interior. Se não para uma coisa, então para outra. Jesus está esperando que nós permitamos que Ele entre em nossa mente, livrando-nos de recordações penosas, de tristezas, temores, decepções. Não importa se essa ferida é bem antiga ou recente. Amém? Ele quer começar já o processo de cura. Quero que você entenda isso. Seja lá na sua infância, seja lá na sua adolescência, na sua mocidade, ou seja, hoje, ontem, Jesus continua o mesmo. E o seu poder para curar pode ser, aconteceu ontem, hoje, o mais recente que foi. Ele quer começar já o processo de cura. Não existe nada que Jesus não possa curar. Não existe nada que Ele não possa fazer na sua vida. O seu poder é ilimitado. Não tem limites para Deus operar o que tem que operar na sua vida. Seja no seu corpo, seja na sua alma, ou seja no seu espírito. Ele pode curar, Ele pode libertar, Ele pode restaurar, Ele pode transformar, porque Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, tem este poder. Amém? Ele deseja penetrar até a raiz do problema e purificar-nos e curar-nos completamente. E Deus não quer apenas curar nossa mente, Ele deseja renová-la também. Deus quer que sejamos totalmente sãos. Lembre-se disso. Deus quer que você seja totalmente curado, são, no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Ele quer fazer a obra completa em você. Esteja ciente disso. Coloque na sua mente, no teu coração. Não se esqueça que Deus quer fazer uma obra completa em sua vida. O tema principal não é a cura física, nem espiritual, mas a cura interior. Aqui nós vamos abordar testemunhos e experiências na oração intercessória em favor da cura mental, a cura das recordações. Entretanto, Jesus tem operado por meio do seu amor esses três tipos de cura numa mesma pessoa: a espiritual, a física e a cura interior. Isso pode acontecer, irmão. Amém? Às vezes a causa de vários problemas físicos seu está relacionado à tua cura emocional, à tua alma. Por exemplo, a alma, ela precisa de cura interior.
O corpo precisa da cura física. O espírito, o teu espírito, precisa de cura espiritual. Às vezes o Espírito Santo começa a nos revelar todo tipo de espírito de rejeição, ressentimento, amargura, ódio, né? Então, às vezes, você começa a orar, buscar, eu creio em nome de Jesus, que o Senhor já tem revelado a você, como isso já aconteceu comigo, né? Muitas vezes eu orar e buscar através do Espírito Santo para Ele me revelar, e Ele revelou, né? Aonde eu descobri que eu tinha raiz de rejeição, aonde eu descobri que eu tinha depressão, aonde eu descobri que eu tinha muito ressentimento, aonde eu descobri que eu tinha complexo de inferioridade, aonde eu descobri que eu tinha perfeccionismo, aonde eu descobri, né, graças a Deus, o Senhor tirou tudo isso de mim, aonde eu descobri muitas mágoas, sabe? Então, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, e até mesmo espírito de religiosidade. Eu quero falar para vocês que eu vou fazer um tema específico, falar sobre o que é religiosidade, o que é espírito de religiosidade e por que muitos não conseguem enxergar que virou um religioso, abordar esse assunto à luz da palavra de Deus, porque Jesus foi perseguido, Jesus foi condenado, Jesus foi crucificado, claro que tudo tinha um propósito, né? Já estava determinado Jesus morrer por nós, mas foram religiosos que perseguiram Jesus. Não foram pessoas sem religião, foram religiosos, homens que se diziam homens de Deus, que viviam ali, sabe, com aquela casca de santidade, aquela casca de puro, aquela casca de amável, mas no fundo, eram homens que só estavam ligados à religião, mas muito longe do nosso Deus. E Jesus, ele foi vendo tudo isso, que os fariseus eram homens ligados, que pregavam a palavra, né? Esses homens, eles transmitiam a palavra de Deus. Os saduceus eram homens também que pregavam a palavra de Deus, viviam no templo pregando, ensinando, e foram os que mais perseguiram Jesus. E hoje, irmãos, às vezes a gente vê na internet tantas pessoas com espírito de religiosidade, um atacando o outro, um dizendo a minha religião é melhor, a minha igreja é melhor, quem é melhor é Jesus, e é isso que também nós vamos tratar. E esse espírito de religiosidade, Deus tirou do meu coração, Deus tirou da minha vida. Quando eu fui para Israel, eu entendi isso. Quando eu fui para Israel, o Espírito Santo trabalhou tão grandemente no meu coração, na minha vida, que eu me livrei do espírito de religiosidade, sabe? Estava encravado em mim, desde a minha infância, esse espírito de religiosidade. E aí a gente vai para a igreja evangélica, a gente deixa de ser de uma religião e passa para outra religião, não vendo que Jesus é o centro principal da nossa vida. Eu amo a igreja evangélica quadrangular. É uma igreja que me trouxe Jesus, que abriu portas e onde eu encontrei Jesus. Mas hoje eu estou aqui fazendo a live para você. Eu tenho pessoas de todos os lugares, não tenho pessoas só da quadrangular, eu tenho católicos, eu tenho pessoas espíritas assistindo essa live, tem pessoas que não têm nenhuma religião, tem pessoas que professam outras
religiões, mas que está agora conhecendo Deus, conhecendo Jesus e o seu poder. E é isso que importa. É isso que nós queremos trazer. Trazer Jesus, trazer a salvação que vem por Jesus, não vem por nenhum tipo de religião. Às vezes o Espírito Santo começa a nos revelar todo tipo de espírito de rejeição, de ressentimento, amargura, ódio, etc. Devemos pedir ao Espírito Santo que preencha todo o vazio do nosso coração. Você deve pedir ao Espírito Santo para preencher todo o vazio do teu coração. Porque a coisa que mais nos afeta, a gente sente uma dor, um buraco. Tem pessoas que falam assim, parece que tem um buraco na minha alma. Tem um vazio dentro de mim. E isso é coração machucado, coração ressentido, coração cheio de feridas, cheio de chagas, coração doente, né? Emocionalmente machucado, ferido, agredido, humilhado. Então, aí nós temos que pedir ao Espírito Santo que preencha o vazio do nosso coração com amor, com paz, com alegria e perdão. Então, quando você for orar, você peça ao Espírito Santo: Senhor, eu sei que tenho feridas na minha alma. Eu sei que tenho coisas na minha alma que precisam de cura. Pai, eu estou sentindo um vazio dentro de mim, um buraco dentro do meu coração. Venha preencher, encha meu coração de amor, enche meu coração de paz, enche meu coração de alegria. E também, Espírito Santo de Deus, enche meu coração de perdão, para que eu possa perdoar aquilo que me aconteceu no passado, aquilo que aconteceu mais recente e o que há de me acontecer. Se o meu coração estiver cheio de perdão, cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, isso não atingirá mais, isso não me machucará mais e eu conseguirei perdoar e não trazer tristeza, angústia ao meu coração. Às vezes temos que pedir que Jesus cure a mente e emoções. Amém, irmãos? Porque são coisas, tudo que está na nossa mente está ligado às nossas emoções. Nós sabemos que uma pessoa com depressão, ela tem que fazer pelo menos alguma atividade física, comer algo saboroso, né? Comer um doce, fazer uma caminhada ou ir na academia, para que o seu cérebro produza uma química que se chama serotonina, que é a sensação de alegria, a sensação de prazer. E isso ajuda na depressão, para você ver que uma coisa está ligada à outra, que todos os problemas emocionais estão na nossa mente. E que também cure todas as recordações dolorosas. Peça ao Espírito Santo que cure a sua mente e emoções, e que também cure todas as recordações dolorosas. Às vezes, quando estamos sendo curados emocionalmente, até o nosso corpo começa o processo de cura interior, de cura física. Às vezes, quando estamos sendo curados emocionalmente, até no corpo começa também o processo de cura física. Pois muitas doenças físicas estão relacionadas
há problemas emocionais. Eu quero que você entenda isso. E muitas vezes quando o Senhor começa a fazer o processo de cura aqui dentro do teu coração, aqui dentro da sua mente, todos os seus sentimentos, todas as suas emoções, todas as recordações, e às vezes você tem um problema na coluna, às vezes você tem um problema sério, dores na coluna. Eu me lembro uma vez que eu fui orar para uma mulher, ela tinha problemas sérios emocionais, casamento desfeito, sabe? Muito frustrada nos seus relacionamentos, problema com a família. Eu fui orar por ela e o Espírito Santo me revelou um demônio nas costas dela. Nossa, pastora, e ela ia na igreja, já era crente há muito tempo. Ela era de outra denominação e foi para nossa. Então ela já conhecia Jesus há longo tempo e ela estava ficando travada da coluna. O médico não sabia mais o que fazer, já tinha dado tudo quanto é tipo de remédio de problemas de coluna e nada resolvia. E ela falou assim que não estava aguentando mais, era muita dor e às vezes ela não conseguia caminhar. E aí eu falei, eu vou orar pela senhora. Quando eu coloquei as mãos sobre ela, o Espírito Santo me mostrou um demônio nas costas dela, sabe? Ele lá, ó, grudado nela, nas costas dela. Ela falou que sentia muitas dores nas costas, que era um peso muito grande. E quando eu comecei a orar e vi esse demônio nas costas dela, eu comecei a orar repreendendo. Eu falei, agora eu entendi que ela precisa de cura, cura espiritual, libertação espiritual. Essa mulher está com um problema sério, mas tudo foi uma situação levou a outra. E aí eu comecei a orar e repreender aquele demônio nas costas dela. E quando eu terminei a oração, ela disse para mim, nossa, pastora, eu tô me sentindo tão leve. Eu sentia muita dor e um peso muito grande nas minhas costas, que eu não aguentava. Eu tô me sentindo leve. Porque enquanto eu orava por você, Deus abriu meus olhos e eu vi um demônio agarrado às suas costas. Misericórdia, pastora. Eu falei, sim, irmã, mas em nome de Jesus, a irmã tá curada. Conversei bastante com ela, né? Falei sobre cura interior, sobre liberar perdão, série de coisas. E aquela mulher se livrou dos problemas sérios de coluna que poderia vir deixar ela paralítica. Os médicos já tinham falado isso, mas eles não conseguiam descobrir o problema dela, dar uma solução, um tratamento, irmãos. Por quê? Porque quando é espiritual não tem como. Assim como o emocional não tem como tratar com remédio a pessoa ser curada totalmente, assim também é espiritualmente. O médico cuida do corpo, né? A pessoa tá ali com um problema de pressão alta e ela toma remédio de pressão alta. Ela não vai receber a cura, mas vai controlar a sua pressão. Mas ela é uma pessoa que é cardíaca, que se ela parar de tomar remédio, ela morre. Ou então, de repente, o remédio pode não dar mais efeito. Mas Jesus, quando ele vem, ele cura totalmente. Ele tira tudo. Ele te faz um novo homem, uma nova mulher. Transforma. Há situações em que Satanás esconde lembranças penosas bem no fundo de nossa mente, em seus recantos mais escuros. Essa lembrança escondida causa muitos distúrbios físicos e emocionais, mas não sabemos dizer por que temos aqueles problemas e nem quando começaram.
E muitas vezes, quando oramos a Jesus para que penetre em nosso passado e cure as recordações dolorosas, quando entregamos a Ele as nossas dores e sofrimentos, acontece também a cura física. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Já vi isso muitas vezes acontecer. A cura física é uma das partes da cura divina e ela é maravilhosa. Alguém já disse que não há curas pequenas? Às vezes a pessoa fala assim, eu estava com dor de cabeça e eu orei e a dor de cabeça desapareceu. Aí alguém pode dizer assim, isso é uma coisinha de nada, dor de cabeça. Jesus curou a dor de cabeça, mas dor de cabeça é coisa simples, não é um câncer, não é um AIDS, não é um diabetes, não é um tumor, não é... E vai. Mas, irmãos, não importa. A Bíblia relata que Jesus curou a sogra de Pedro. Ela estava com muita dor de cabeça e não parava a dor de cabeça. E Jesus expulsou aquela enfermidade e ela foi curada. E alguém pode dizer assim, nossa, mas era uma pena a dor de cabeça. Mas para quem recebe o milagre, é maravilhoso, sabe? É como se Jesus vem e tira com a mão, sabe? E você fala assim, pessoas que têm enxaqueca, não conseguem nem dormir de noite, ou às vezes ela fica no escuro dentro da sua casa, porque até a luz do dia, até qualquer claridade, ela sente dores terríveis. Então não existe essa de curas pequenas, né? Cura divina é maravilhoso, seja ela qual for a experiência que a pessoa passou por cura. Quando alguém está sofrendo e Deus a cura, para ele isso é muito importante, maravilhoso e grandioso. Às vezes a gente fala assim, não, pedir para Deus as coisas que o homem não pode fazer. Dor de cabeça, toma um remédio e pão. Valeu, toma lá um Dorflex, um Doril, né? Mas se Jesus pode curar, por que não pedir para Ele? A palavra de Deus diz, pede e receberei. Então, quando você confia no Senhor, a cura do Senhor é maravilhosa. Quantas pessoas ficam aí, sofrendo com dores na coluna, muitas vezes com um diabetes altíssimo, fazendo dieta, não posso comer isso, posso comer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não, o diabetes vai subir. Quantas pessoas precisam de um milagre? E eu já vi tanto isso acontecer na minha vida, né? Me lembro uma vez que uma senhora era lá em Anápolis, ela foi na igreja, ela era da Assembleia de Deus. E nós tínhamos um culto de sábado, chamava Santo Jejum. Eu creio que ainda existem pastores que fazem lá. O Santo Jejum era todo sábado de manhã. E até mais ou menos 11 horas, mais ou menos. 11 horas, meio-dia, por aí, né? Não me lembro certo até que hora ia. Mas sei que começava às 8 e ia até, acho que às 11 horas, eu creio. E aí um dia eu estava pregando no Santo Jejum, tinha uma irmã que era líder do Santo Jejum, e ela me chamou para pregar e ministrar, e eu chamei, o Espírito Santo me impulsionou a chamar as pessoas que fossem doentes lá na frente. E uma senhora que era da igreja, Assembleia de Deus, pegou e me chamou, veio até a frente, estava na fila e falou, pastora, eu quero que a pastora ore para mim, eu tenho diabetes. Há muitos anos eu sofro com essa doença.
E eu quero que Jesus me cure. Eu falei, se a irmã crer, a irmã vai ser curada hoje, em nome de Jesus. Coloquei as mãos sobre ela e comecei a orar, e o Espírito Santo foi me mostrando o sangue dela. Eu fui vendo Jesus purificando o sangue dela, e eu comecei a orar e a profetizar a cura, liberar curas divinas sobre a vida dela. E ela foi embora, ela tinha a igreja dela, né? Tal, e eu não vi essa irmã. Passado mais ou menos um mês, eu entrei no ônibus, né? No ônibus coletivo, para ir para a cidade, e eu estava lá no fundo e ela entrou. Já estava no fundo, o ônibus estava lotado e ela entrou. Na hora que ela estava passando a catraca do ônibus, ela me viu, ela começou a gritar dentro do ônibus, eu fiquei até com vergonha. Naquela hora eu fiquei constrangida, ficava falando, pastora, 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 eu preciso falar para a senhora. E ela gritava de lá, porque não tinha como ela ver onde eu estava, e ela começou a gritar, emocionada, falar, ai, que bom que eu encontrei a senhora, lembra aquele dia a senhora orou por mim? Eu fui curada, não tenho mais diabetes. Olha, esse exame está aqui na minha bolsa para comprovar que eu fui curada de diabetes. E o povo olhava para mim, eu fui ficando com vergonha. Ei, glória a Deus, irmã, Deus abençoe. Aquele povo tudo olhando para mim assim, dentro do ônibus. E eu falei, que benção, irmã, fico feliz para a irmã, lá de longe. Amém, irmã. E eu via a alegria dela, a felicidade dela, a cura divina que veio para a vida dela. Ver aquilo, aquela alegria naquela irmã, me trouxe um regozijo e uma sensação maravilhosa. E eu falei, obrigado, Jesus, dentro de mim. Falei, obrigado, Jesus, por eu ter sido o teu instrumento aquele dia para curar essa irmã, que confiou, que acreditou no milagre. Então, por isso, irmãos, a cura, seja ela qual for, é maravilhosa. Sabe? Não menospreze o testemunho daquela irmãzinha que vai e fala assim, daquela pessoa, eu estava com muita dor de cabeça e Jesus me curou. Eu estava com muita dor nas pernas e Jesus me curou. E eu fui curada da dor nas pernas e não sinto mais dores nas pernas. Não são pequenos milagres? São milagres, são curas, é divino, é maravilhoso. E isso é muito importante, irmãos. No Novo Testamento está repleto de relato de enfermos sendo curados pelo Senhor Jesus. Ele tocava os cegos e estes passavam a enxergar. Tocava os aleijados e eles caminhavam. Tocava os doentes e esses saravam. Lá em 1 Pedro 2,24 diz assim, que por suas chagas fostes curado. Aleluia. E Jesus nos diz que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque ele, né? Porque eu vou para junto do Pai. Então Jesus estava ali dizendo que em João 14:2, né? Foram as últimas palavras de Jesus. E ele fala assim, vocês farão as obras que eu faço e ainda farão maiores ainda, porque eu um dia vou para o Pai, para junto do Pai. Então, ele deixa ali uma ordenância. Ele deixa ali para nós uma promessa. Ele deixa ali para nós uma autoridade espiritual, dizendo que nós poderíamos curar outros enfermos, libertar outros cativos, transformar vidas, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida,
te curar para você ser um agente curador, te transformar para você ser um agente de Deus transformador aqui na Terra, restaurar para você ser um restaurador de Jesus aqui na Terra, para alcançar. Esse é o propósito de Deus, sabe? Se um dia Deus te curou, Ele quer que você proclame essa palavra, que Ele cura, que Ele liberta. Se um dia Ele te salvou, que você leve essa palavra de salvação. Mas o Senhor quer que você seja um instrumento dele. Por isso que a cura interior é importante, irmãos, porque quando nós somos curados a nossa alma, nós levamos a cura para outros. Nós levamos um Jesus amoroso, nós levamos um Jesus que transforma, nós levamos um Jesus que cura, nós levamos um Jesus diferente de um Jesus que às vezes as pessoas falam assim: eu ser crente igual a pessoa ali, ó, não quero ser crente igual a ela, não. Então é isso que Jesus quer de nós. Ele nos fez essa promessa e podemos confiar nele e crer que ele deseja que oremos pelos enfermos em fé, crendo que serão curados. Em Marcos 16, 18, lá em Marcos 16, 18 diz: se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. É por isso que eu digo, sempre, amém? Sendo corações restaurados, sempre, né? Corações restaurados para curar, sendo sarados para curar outros, amém? Aleluia. Eu quero aqui dizer para vocês que a cura física, ela é maravilhosa. Há muitos anos atrás, há uns 20 e poucos, uns 27 anos atrás, eu tive uma experiência maravilhosa com Jesus de cura. Já tive muitas outras, mas eu vou contar essa, porque essa cura aconteceu de uma forma muito maravilhosa. Eu ainda era muito nova, nos meus 25 anos de idade. Meus filhos eram pequenininhos ainda, o Estevão era praticamente bebê, uns 2, 3 aninhos. E eu me lembro que eu comecei a ficar muito ruim, ter crise, eu desmaiava. Às vezes o pastor falava que eu não respirava, meu coração praticamente parava e eu ficava um tempo desacordada e ele orava por mim. Eu tinha muitas dores fortes do lado do meu coração, as pontadas na cabeça. E eu me lembro que quando eu ficava assim, eu voltava e eu via o pastor Divaldo, meu marido, triste, e as crianças chorando em volta de mim. E isso me entristecia muito, porque eu era nova e já estava com um problema sério. Fui no médico, o médico disse que não tinha jeito e que já não tinha como fazer nada, foi ignorante, foi pelo SUS, me maltratou. E eu saí de lá muito humilhada, muito humilhada. Nem gosto de lembrar isso, de entrar em detalhes, porque foi uma humilhação muito grande. E eu disse no meu coração, e eu falei com Deus que nunca mais eu pisaria o pé ali. E eu fui piorando o meu quadro, piorando, e a ponto de não suportar mais. Eu tinha tido várias crises, e eu me lembro que estava para ter um congresso nacional de mulheres em Foz do Iguaçu, e
eu disse pro pastor Divaldo que eu ia para esse congresso. E ele ficou preocupado porque eu tinha crise, eu ficava ruim, mas a viagem é longa, tudo. Eu falei assim, não, eu tenho que ir. Porque quando eu estava orando, o Espírito Santo falou para mim que ele vai me dar cura lá. Que eu tenho que ir para lá para ser curada. Porque lá está meu milagre. E eu sei que Jesus queria curar outras coisas na minha vida, principalmente no meu coração. Deus queria trabalhar nas minhas emoções também, no meu coração, espírito de rejeição. Deus quis trabalhar muita coisa em mim. Mas não vou entrar em detalhe agora, deixo para uma próxima vez, né? A experiência que eu tive muito grande, fui rejeitada, fui humilhada na viagem, mas Jesus me exaltou. Chegando lá, primeiro dia, nada. E a gente fica naquela expectativa. Eu tinha certeza que Jesus ia me curar, só que ele não falou qual dia, se era no primeiro dia, no segundo ou no terceiro. Porque o terceiro era o último dia. E aí, o primeiro dia, durante o dia, nada. Primeiro dia à noite, nada. Segundo dia de manhã, né, até meio-dia, nada. Aí nós arrumando a noite para ir, e eu já estava triste, porque ia terminar no outro dia o congresso, e era sábado à noite. Me lembro que o Espírito Santo de Deus falou comigo, prepare hoje. Eu quero que você sente lá na frente, nas primeiras cadeiras. E nós estávamos atrasados, e eu falei, Jesus, então guarda meu lugarzinho lá, porque tinha que esperar todo mundo, o povo atrasa, e agora eu vou chegar atrasada lá. E a gente ia de ônibus, tinha que esperar um pelos outros, e chegamos lá no congresso, estava lotado, mais de 7.000 mulheres neste congresso. E aí eu falei com Deus, Senhor, eu vou lá na frente, eu creio que o Senhor deve ter um lugar para mim, e tinha. E lá eu sentei, muito feliz e agradecida a Deus, porque eu estava de frente para o altar. E aí começou o culto, o louvor, a adoração, e eu lá na presença de Deus, e só na expectativa. De repente sobe uma jovenzinha lá para pregar, de 18 anos, ela já era pastora com 18 anos. E eu disse assim, Senhor, tô vendo que não é hoje que o Senhor vai me curar. E aí ela pegou o microfone e o Espírito Santo revelou para ela e disse assim, ela disse assim, eu sei que você tá olhando para mim e vê que eu sou muito novinha, mas eu quero dizer para você que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, que eu sou apenas o instrumento dele, que ele não tá vendo a minha aparência. Eu falei, já levei uma de Deus, né? E continuei falando, Senhor, o Senhor vai me curar hoje? Como o Senhor vai fazer isso? E de repente o Espírito Santo começou a usar aquela jovem pastora, e ela disse algo muito tremendo, que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Ela disse assim, o Senhor Jesus vai curar uma pessoa hoje do coração. Vai fazer uma cirurgia espiritual, ele vai tirar teu coração doente e vai te dar um coração novo. E eu falei, Senhor, tem 7.000 mulheres aqui, eu creio que tem mulheres aqui também precisando de um coração novo, de uma cura assim. E aí eu falei, será que sou eu? E de repente ela parecia que ela olhava para mim e dizia assim, é você mesmo, é você, não duvide do seu coração. Eu quero dizer, tem 7.000 mulheres aqui, mas Jesus escolheu você hoje. É você, não duvide, você saiu lá da sua cidade, porque o Senhor falou que aqui ia te curar. E aí foi falando os detalhes. E cada vez que eu orava a Deus,
ele confirmava na boca daquela pastora, tão jovenzinha. E aí ela manda todo mundo fechar os olhos, 7.000 mulheres orando por mim. E foi uma experiência gloriosa, tão maravilhosa, tão esplêndida. Eu vi uma mão descendo do céu e entrando dentro do meu coração, do lado esquerdo. E o coração, e tirando de dentro do meu corpo um coração e mostrava para mim, tá vendo? Meu coração tava negro, preto, tá? Um coração doente, parecia o coração de um velho. Sabe aquela pessoa bem idosa mesmo? Coração bem estragado. Assim tava meu coração. E aí ele falou, vou te dar um coração novo. E desceu um coração novo. E colocou aqui dentro de mim. E foi tão tremenda essa cura. E enquanto ela orava e ministrava, eu fui sentindo o amor de Deus por mim. Eu fui percebendo o quanto Jesus me amava. O quanto eu era especial para Ele. Eu quero dizer para você que você é especial para Jesus. Se sinta amado por Ele. Se sinta especial por Ele, porque Ele é. E Ele está dizendo para você nessa noite, basta você pedir. Eu pedi com fé no meu coração. Eu confiava plenamente que Jesus poderia me dar um coração novo. Que Jesus poderia transplantar em mim. Na época, irmãos, não existia transplante de coração. Eu fui a primeira pessoa a ser transplantada. Claro que espiritualmente. Jesus trocou meu coração, me deu um coração novo. Literalmente. Hoje o que bate aqui dentro foi o coração que veio do céu e foi colocado aqui em mim. Então, se Jesus pôde trocar um órgão meu, o que Ele não pode fazer na tua vida? Se Ele pode tirar um coração e colocar um coração novo, Ele pode te dar um rim novo. Ele pode limpar todo o teu sangue e tirar todo o diabetes. Ele pode limpar o teu corpo tudinho e tirar todos os tumores de câncer, toda a raiz dessa doença maldita do teu corpo. Jesus pode todas as coisas. Que você não fala, não, mas a senhora era pastora, estava lá, diferente de mim. Não. Deus nos vê de igual modo, nos ama de igual modo, temos a mesma importância para Ele. Cada um de nós somos especial para Ele. E a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos ama muito mais do que o nosso pai e nossa mãe, que sempre busca, luta para dar o melhor para os seus filhos. Deus se importa ainda muito mais do que um pai e uma mãe terrestre. Então, quero dizer para você que Jesus quer te dar cura completa nos 3 aspectos da tua vida: física, emocional e espiritual. Creia em nome de Jesus, confie nele, não duvide no seu coração. O Jesus que eu estou apresentando a vocês hoje é um Jesus que não é limitado, que não existe milagre pequeno, que tudo são milagres, todas as curas são divinas,
são maravilhosas. Às vezes as pessoas medem o seu sofrimento, medem os seus problemas, medem as suas lutas. Ai, mas o meu problema é diferente, meu problema é maior. Quanto mais nós olhamos para nossos problemas, quanto mais nós olhamos para as dificuldades, quanto mais nós olhamos para os problemas, nós vamos limitar o poder de Deus na nossa vida. Não limite o poder de Deus na sua vida, jamais. Deus pode todas as coisas. Ele pode mudar a tua vida. E Ele quer mudar em nome de Jesus. Amém? Giovana, muda aqui para mim. Põe aqui que saiu do lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quis passar para vocês o meu testemunho de cura, porque nós estamos trabalhando no aspecto da cura interior, mas nós precisamos de tudo, das três coisas, os três aspectos da cura, na alma, no corpo e no espírito. E a palavra de Deus que tem sido anunciada, ela tem este poder. Por isso que diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, Felipe, a Ana, a Vanusa, a Fran, né? A Verinha, o Edu, da Norma, né? Edu, pastor Edu, né? Sueli Calheiros, glória a Deus. Temos bastante pessoas nos assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Vê aí mais pessoas, porque eu só vi essas aí. Agradecer a todos que estão nos assistindo hoje, né? Está sendo ministrado em nome de Jesus. E eu vou orar por você neste momento. Eu agora vou fazer uma oração toda especial para você. Não dá pra ver. Amém, Jesus. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo agora, viu? Deus abençoe sua vida. E eu vou orar agora por você, tá bom? Pai Celestial, eu te agradeço por ter enviado Jesus ao mundo como meu Salvador. Eu te agradeço porque tu és Emmanuel, Deus conosco, Deus comigo, Deus com você, Deus presente, aquele que se fez carne para me compreender e me ajudar. Eu te louvo porque Jesus me compreende e poderá voltar comigo agora revivendo cada momento do meu passado, pois a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, tu sabes tudo sobre mim, pois a tua palavra diz que no seu livro tudo foi escrito sobre mim, sem que nenhum dia ainda houvesse. Eu te peço que ande comigo agora, sonda o meu coração, meu subconsciente, meu consciente e cura toda lembrança dolorosa. Coloco diante de ti o dia em que fui gerado e toda a minha gestação, Senhor. Se houve rejeição dos meus pais por não estarem preparados para aquela gravidez ou tentativa de aborto, e o espírito de morte e rejeição tem acompanhado a minha vida, amarramos e rejeitamos esses espíritos e pedimos que o teu bálsamo curador seja derramado sobre as nossas vidas. Coloco diante de ti
a primeira infância. Muitos, Senhor, foram separados dos pais por separações dos casais, doenças, mortes na infância. Outros foram abandonados, outros nunca foram pegos no colo, outros passaram por tantas necessidades, outros foram dados para adoção, muitos nunca receberam carinho. E eu te peço, Jesus, que toma essas crianças no colo, que toma essas crianças que passaram por esse sofrimento e as console, Jesus. Pai, coloco diante de Ti todo medo que essas crianças tiveram, medo do escuro, medo de altura, medo de dormir sozinha, medo de filmes de terror. Coloque, Senhor, Tuas mãos e as cure. Pai, coloco diante do Senhor a fase escolar. Muitos se sentiram profundamente envergonhados e fracassados nos estudos. Aleluia. Muitos sentiram-se envergonhados por causa da cor, da raça, da condição social. Muitos não tiveram material escolar, nem lanches, nem roupas adequadas. Outras foram apelidadas ou rotuladas com nomes que a inferiorizavam. Foram muitas vezes ridicularizadas em público. Mas, Senhor, que todo o complexo de inferioridade que tomou conta dessas pessoas seja anulado agora. Senhor Jesus, Tu és a provisão de Deus para todas as nossas necessidades. Supra as necessidades dessas crianças. Tira, Senhor, toda a sensação de vergonha e tristeza dessas pessoas. Muitos foram abusados sexualmente, nunca puderam contar para ninguém a sua dor e tristeza. Tira, Senhor, o trauma e as cure agora. Pai, durante a adolescência, muitos passaram por tantos conflitos, outros se envolveram com drogas. Pai, cure cada ferida, cada trauma e cada incompreensão. Pai, toda mágoa guardada nesta fase seja curada agora, em nome de Jesus. Senhor, que eles sejam banhados e imersos nessas águas curadoras e restauradas, e que sintam tão curados que possam liberar o perdão para os agressores, que perdoá-los como eles foram perdoados. Senhor, peço que Tu acompanhes a vida adulta. Houve nessa fase temores, frustrações, mágoas, perda de entes queridos. Muitos não tiveram êxito nas profissões, outros não conseguiram estudos, estão frustrados. Toque-os agora. Pai, são tantas situações de dor e sofrimento, mas Jesus passou por tudo isso para nos compreender. Toque nos corações feridos pelas traições, abandono, dor, enfermidade. Muitos passaram pelo vale da sombra da aflição, da perda do casamento, pela traição, do divórcio, do abandono. A dor é tão grande que até hoje eles continuam prisioneiros. Toque-os e liberte-os. Não há dor que Tu não sejas capaz de curar. Toque na amargura, tire todo o fel da alma. Toque nos complexos. Pai, coloque as mãos do Teu filho marcado com os cravos e retire toda a dor da alma e limpe e cure. Senhor Jesus, peça a Tua presença conosco em momentos terríveis, acidentes, doenças, cirurgias, hospitalizações e morte dos nossos entes queridos. Liberte-nos de todo trauma sofrido e remova todo o horror e medo dessas lembranças. Sentimos que às vezes fomos tão lesados nessas perdas que precisamos perdoar a Deus por elas, pois o golpe foi duro demais para nossa frágil estrutura e não compreendemos o que aconteceu conosco. Coloco diante de Ti meus familiares, Te dou graças por eles, libero perdão para todos aqueles que me feriram. Pai, toda dor seja tocada por Ti. Coloque o bálsamo de Gileade em meu coração, cura-me,
restaura-me, torna a dar alegria da tua vida, cura-me e que a saúde emocional e física volte para o meu corpo agora. Tomo posse de tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todos.